Gálatas capítulo de número 5, quem encontrou? Deixa marcadinho Gálatas 5, não vou ler aí onde você está. Eu entendo, eu venho ministrando sobre o Espírito Santo, e eu fico pensando na importância disto. O apóstolo disse, citando o Velho Testamento: Senhor, quem creu na nossa pregação? A quem se manifestou o braço forte do Senhor? Se ele diz quem creu na nossa pregação, é porque ele está falando de um grupo de pessoas que ouviram a pregação. Ouvir a pregação não é sinônimo de que se crê na pregação. Talvez você tenha ouvido vários domingos sobre o Espírito Santo, mas você crê? Eu creio, pastor. Só há uma maneira de demonstrar a sua fé, como diz o próprio apóstolo a Tiago: a fé sem atitudes, comportamento, é uma fé que não vale nada, está morta. Então talvez você até ouviu a pregação, até aceitou que ela é uma verdade, mas não creu. Mas como assim, pastor? Eu aceito que ela é uma verdade e eu não creio? Sim, você aceitou que a pregação é verdadeira, porque não há o que contestar contra a palavra. Mas crer só é verdade quando eu entendi, aceitei e pratico. Aí eu estou crendo. Senão eu entendi, eu aceitei, mas eu não criei. Aceitei no contexto de que eu concordo que é verdade, mas não é verdade para mim ainda. Por que eu estou falando isso? Porque eu tenho pregado sobre o Espírito Santo, outros pastores têm pregado sobre o Espírito Santo, mas você tem crido no que tem sido pregado? Qual é o resultado que tem causado na sua vida? Está acontecendo aquilo que nós já pregamos sobre batismo com o Espírito Santo, sobre falar em língua do Espírito, sobre ter o Espírito Santo na sua vida, sobre ter comunhão com o Espírito Santo, sobre a importância? Você tem dado essa importância? Porque, irmãos, já falamos aqui, estou sendo repetitivo, Deus se moveu de uma forma no Primeiro Testamento, quando Deus, agora então quando Pai, hoje é conhecido como Pai. Jesus se moveu dentro do seu contexto, dentro da sua função, da sua missão, mas Ele deu tamanha importância ao Espírito Santo, que Ele falou para os seus: não façam nada, não vão a lugar nenhum, não se movam, enquanto o Espírito Santo não vier e encher a vida de vocês. Às vezes a gente faz tanta coisa, se envolve em tantas coisas, e deixa para depois o Espírito Santo. Mas Jesus nos ensinou que o primeiro na nossa vida precisa ser o Espírito Santo. Eu preciso ser cheio do Espírito Santo, para que todas as demais áreas funcionem. E eu estou? Eu sou? Também queria que você entendesse sobre a visitação do Espírito Santo, e Ele estar morando em mim, ser morada do Espírito, estar cheio, pleno, completo. Porque às vezes a pessoa pensa: mas eu já experimentei, eu já falei em língua do Espírito, eu já visitei o Espírito Santo, eu já senti, eu me arrepiei, eu caí, eu chorei. Tudo isso pode ser apenas a visitação do Espírito Santo. Eu não estou tratando aqui nesses domingos que eu prego sobre o Espírito Santo, sobre a visitação, porque a visitação do Espírito Santo, no Velho Testamento, muitas pessoas receberam visitação, mas no Segundo Testamento, a Bíblia diz que Ele veio morar na minha vida, e veio ficar na minha vida, e quer ter espaço na minha vida. Ele veio para fazer parte do projeto, Ele veio me capacitar. Ele é que faz com que aconteça o projeto original de Deus na minha vida. Aliás, se nós olharmos com muita humildade e muita seriedade para a afirmação de Jesus, Ele diz que até a minha adoração só é possível se o Espírito Santo estiver junto. Porque Ele disse: adorarão o Pai em espírito, e adoração em espírito é só com o Espírito Santo. Alguém está me ouvindo, irmão? Então até a adoração de verdade na minha vida precisa do Espírito Santo.
e eu o tenho, ou ele me visitou numa água viva, ou ele me visitou numa ministração no atração, ou ele me visitou numa ministração de um pastor que veio, pregou, ministrou, caí, levantei, arrepiei, chorei. Foram visitações, aliás. Mas ele está comigo e eu tenho dado atenção a ele diariamente. O simbolismo que já foi tratado aqui pelo pastor Gidalto, e um deles é o azeite. E o azeite é assim: se você botar uma colher de azeite num pires e deixá-la em poucos dias, 1, 2, 3 dias, já está seco, não tem mais nada lá. E você podia dizer, mas ali tinha uma colher de azeite. Tinha, mas ele precisa ser renovado. Então o Espírito Santo não é algo para uma vez no mês, não é algo para uma vez na semana, é algo para todos os dias. Alguém está aí, irmão? Parece insistente, mas não é, irmão. Porque eu entendo que nós somos a geração do fim. Eu creio nisso de todo o meu coração. E quando eu falo isso, me vem à memória muitas coisas. E uma delas é que Jesus disse como foi nos dias de Noé. E como é que foi nos dias de Noé? O pecado imperava. O pecado estava tão desenfreado, porque a Bíblia trata que casava e dava-se em casamento. Tratou da vida sexual, da sexualidade. E o mundo tem mudado nos últimos 50 anos, que a gente fica assustado. Coisas inimagináveis hoje acontece como coisa comum. E todos os programas de televisão que tem de pano de fundo o diabo, não duvide disso, tem intensificado a ideia de tornar comum o que não é comum. E a igreja está no meio disso. A igreja está se tornando indesejável para este mundo. A verdadeira igreja, irmão, está se tornando problema para este mundo, porque ela prega contra tudo isso que o mundo diz que é normal. E aí, quem está com a razão? Os gregos, os filósofos, a opinião moderna da psicologia? Quem está com a razão? As ideologias que foram criadas? Quem está com a razão? A quem nós vamos defender e crer? E a igreja, quando eu falo igreja, eu estou falando de você, estou falando de mim. Quando eu falo de igreja, estou falando de nós. Nós dentro da sociedade estamos nos tornando peças que daqui a pouco, não vai muitos anos não, vão se tornar intoleráveis. E o que você vai fazer diante das adversidades que vão se levantar? Estamos num país livre, até quando? E de que maneira essa liberdade vai ser interpretada pela lei? Já tentaram cercear um monte de coisa, que por causa de homens que Deus tem levantado na nação, tem sido barrado. Mas senão daqui a pouco nós teríamos que aceitar até mesmo um assassinato chamado de aborto. E a igreja está no meio disso. Que igreja? A igreja do Senhor. Quer dizer, a igreja quando começou, o que os livrou e o que o fez vencer, o que fez o anjo ir lá na cadeia, lá na prisão, abrir as portas, tirar os apóstolos, livrar pessoas, dar livramento, e o sobrenatural de Deus se movendo no meio de tanta perseguição, a igreja crescendo e fazendo-se acontecer. O desprendimento que as pessoas tiveram do material, de vender os seus bens, como foi pregado tanto neste mês que passou de Ananias e Safira. Foi o mês que eu mais ouvi sobre Ananias e Safira. Os 3 pregadores usaram o mesmo exemplo. O desprendimento das pessoas do material e o foco na eternidade, na nova terra, no reino de Deus, que é o reino que nos espera. Tudo isso só foi possível não porque eles eram grandes teólogos, não porque tinham muito conhecimento, não porque a igreja era isso ou aquilo, mas porque havia Espírito Santo na vida das pessoas. Eles eram cheios do Espírito. O lugar onde eles oravam tremia. Pedro, quando foi visitar aquele homem, o Espírito Santo veio com urgência sobre a vida dos gentios, porque era necessário. Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo. Esta igreja que começou, venceu as perseguições e as adversidades por causa do Espírito Santo, irmão. Não teve lei que os protegeu, não teve governos que os protegeu,
Não teve nada que os protegeu. Eles eram perseguidos de todos os lados, tanto da religião pagã, quanto da religião judaica, quanto da religião romana, quanto dos idólatras e do governo também. Imagina ser igreja no meio de tudo isso. Como que você é igreja no meio de tudo isso? Só por causa do poder do Espírito Santo. Mas você pensa que isso só aconteceu naquela época? Hoje a perseguição não vai ser botar alguém na cadeia ou decapitar, porque nós não estamos no Estado Islâmico. Mas vão haver tantas coisas. A igreja vai se tornar tão diferente da cultura do mundo, porque nós vivemos a cultura do reino. Você vive a cultura do reino? Que vai se tornar difícil dentro de uma empresa. Já é difícil dentro de uma faculdade. Eu sei porque as minhas duas filhas, uma já passou e a outra está passando, e quem faz faculdade aqui sabe do que eu estou falando. Vai se tornar difícil dentro de um colégio de 2º grau, de 1º grau. Vai se tornando cada vez mais complicado, mais difícil. E como enfrentar os abusos, os bullying, as ofensas, as perseguições verbais, que se fala de bullying, de magrinho, de gordinho, de alto, de baixinho, de feio, de bonito, mas não se fala de bullying de ser crente, de não beijar, de não ficar, de ser virgem, dentro de uma geração que virgindade se tornou chacota. Alguém está aí, irmão? Você está entendendo que Deus está falando com você nessa noite? Esta geração vai enfrentar isso e muito mais do que vem por aí, e a única forma de nós enfrentarmos essas coisas e ficarmos de pé e termos as respostas, porque daí os versículos vão se cumprir. Naquele dia, naquele momento, vocês vão receber do Espírito Santo, que é para ser falado. Ele vai te dar sabedoria, Ele vai te dar autoridade, e você vai abrir a boca e vai falar, vai responder, e vai fechar a boca do inimigo. Mas é o Espírito Santo, a Bíblia está dizendo, não é a tua inteligência. A inteligência, quando o emocional é abalado, ela fica sem saber o que fazer. A inteligência, o conhecimento, o teológico da gente, quando o emocional é agredido, a gente fica sem o que dizer. Mas quando o Espírito Santo está na nossa vida, Ele nos capacita todas essas coisas e nos faz ser vencedores. Alguém está aí? Quantas passagens em que Jesus era confrontado, perseguido, e Ele respondia e calava a boca dos fariseus, dos saduceus e de todos que estavam interpelando Ele, só por causa do Espírito Santo que havia na sua vida. Não foi capacidade humana, não foi inteligência humana. Desde os 12 anos, movido pelo Espírito, quando Ele entrou a primeira vez a falar com os doutores da lei, eles ficaram boquiabertos das perguntas e respostas, dos questionamentos, porque era anormal, porque ali eles estavam diante de um menino de 12 anos, como qualquer outro menino, que estava se tornando então, dentro da religião judaica, um adulto, que tinha o direito de questionar e de perguntar, mas aquele tinha o Espírito Santo. As suas perguntas e as suas respostas não eram igual a qualquer garoto de 12 anos, ela tinha o Espírito Santo endossando o que ele falava. Esse Espírito que é para você, esse Espírito Santo que é para a sua vida, esse Espírito Santo que é para esta geração, é para a sua vida. Ele veio, irmão, porque o Pai sabia do que vamos enfrentar, do que já enfrentamos. E você vive um tempo maravilhoso de conhecimento, de informação, de liberdade. E às vezes a liberdade, a informação e tudo que temos de bom e de tecnológico, até o momento da ceia, o culto foi extraordinário, a mensagem vai ministrar o teu coração. Mas amanhã você tem uma semana toda no meio de ambientes onde você precisa do Espírito Santo. Não tem outra fórmula. Se tivesse, eu saberia e até gostaria. O Espírito Santo só vem sobre a vida daqueles que o desejam. Ele só se move sobre a vida daqueles que o desejam. Se envolver com Jesus sem se envolver com o Espírito Santo é como se não estivesse se envolvendo com nada. O selo, a garantia, a promessa, a certeza é o Espírito Santo. Cristianismo sem o Espírito Santo não é cristianismo, é religião.
E nós não queremos viver religião, nós queremos viver o cristianismo, nós queremos viver o compromisso, o relacionamento na sua essência. Quem está aí, irmão? Quem está com Gálatas no capítulo 5? Vamos falar da nossa natureza, capítulo 5, versículo 13. Fala assim, ó. Irmãos, o versículo 16, me perdoa, 16. Digo, porém, andai no Espírito, e você nunca satisfará as vontades da carne. Presta atenção na simplicidade do que Paulo está ensinando. A carne luta contra o Espírito contra a carne. Há uma oposição de um para com o outro, para que você faça o que a carne quer, ou o que o Espírito quer, e não o que você quer. Contudo, se você é guiado pelo Espírito, você não está debaixo da lei. Aí ele acrescenta: as obras da carne são manifestas. A quais são? Obras da carne são, diga, obras da carne são: prostituição, não, agora você só lê junto aí: prostituição, impureza, lascívia, idolatria, que a gente acha que é espiritual, é obra da carne. Idolatria tem a ver com a carne. Para um minutinho, só para você entender por que as pessoas gostam da idolatria, e por que tem a ver com a obra da carne. Porque a idolatria traz Deus num tamanho que você carrega na mão. Não te torna alguma coisa importante, como você pega uma imagem e carrega no ombro, como se você estivesse fazendo algum serviço para Deus. Isso é satisfação carnal, é o ego do ser humano. Por isso que as pessoas gostam da idolatria, da imagem e da idolatria, porque ela traz Deus num nível terreno. Parece que você está fazendo um favor para Ele quando acende uma vela. Obra da carne. Por isso que é obra da carne, por causa do orgulho do ser humano. Eu carrego, eu cuido, eu acendo vela, eu tiro pó. Ele precisa de mim. Alguém está entendendo aí, não? Tem nada de espiritual aqui, irmão. Vamos para frente. Feitiçaria é obra da carne também, irmão. Todas as feitiçarias têm a motivação, a inveja e tantas outras coisas, a vingança, tudo está conectado à carne. Feitiçaria não tem nada de espiritual. Inimizades, obra da carne. Porfias, emulações, ira, pelejas, dissensões, heresias. Irmão, é tudo no contexto da carne. Veja o quanto nós somos carnais na nossa essência. Agora veja bem: invejas é obra da carne. Quando eu leio isso aqui, eu fico pensando que as irmãs não vão para o céu, irmão. Eu tenho que mencionar isso aqui, porque a irmã, quando vê o sapato da outra, há uma manifestação maligna. Não é maligna, é da carne. Vê o vestido da outra, a bijuteria da outra, meu irmão, pensa na tribulação, como se manifesta a obra da carne aqui. Não fala para ela onde eu comprei, senão ela vai comprar lá também, vai ter um igual ao meu. Que é isso? Ou não é? Obra da carne. Veja o quanto são carnais essa mulherada aí, eu acho que não vai reinar não, hein? Eu não sei, eu tenho minhas dúvidas. Pensa você. Homicídios, bebedices, glutonaria, até o comer tem a ver com as coisas da carne. E coisas semelhantes. Por que Paulo bota coisas semelhantes a estas e dá uma indefinição para as obras da carne? Porque, irmão, tem muito mais, são coisas que estão perto, que seria muito para fazer a lista. E estas são obras da carne, que estão em nós, que se manifestam em nós, que agem na nossa vida. É um vírus que está em nós. Eu costumo dizer aqui, preste atenção, assuste-se com isso, que carne não se converte. Esse corpício que você tem não se converte. Esse corpício não vai para o céu, não vai para a nova terra e não vai reinar, é o que a Bíblia diz. Então esse corpo que você mora nele, que está dentro aí, encarnado dentro desse corpinho, ele não se converte. Todos esses vírus que eu mostrei aqui, todos esses sintomas que estão aqui, estão em você, estão em mim. Por isso que Paulo disse: miserável homem que eu sou, quem me livrará desse corpo? Alguém entendeu?
Por isso que Paulo está escrevendo aqui no versículo 16: nós precisamos andar no Espírito, porque o único antídoto, o único remédio, o único poder que nos faz mortificar essas coisas, anular essas coisas, repreender essas coisas, diminuir essas coisas, cessar essas coisas, é o Espírito Santo. Às vezes o indivíduo fica lutando contra essas coisas. Não é o nosso caso, mas você conhece gente que fica batendo nas costas, alto sacrifício, andando de joelho, carregando cruz, se sacrificando, não faz isso, não faz, uma guerra contra a carne. Irmão, guerra contra a carne você não vence. Você luta contra ela, o máximo que você faz é mandar ela cala a boca, fica aí. Ela fica que nem cachorro desobediente, fica rosnando, mas fica quieta, sabe aqueles cachorros temperamental? Eu tenho um lá agora. Toda essa lista de desgraça que nós conhecemos de perto, eu e você que está aí atrás, você que me ouve bem, toda essa lista, o único remédio que cura, que minimiza, que elimina, é o Espírito Santo. Não tem outro remédio, irmão. Pode chorar, pode cantar, pode conhecer Bíblia, pode se encher de teologia, pode fazer 10 cursos de teologia, tudo isso é bom. Tudo isso é bom, você pode ler, pode meditar, pode ficar sem fazer nada, sem nada na cabeça, pode ficar o que quiser. Tudo isso não resolve o problema da carne, porque ela não se converte. A única fórmula, o único poder, o único antídoto, o único remédio que faz com que a carne fica quietinha e vai baixando e vai matando as obras da carne, se chama Espírito Santo. Como é que você vai funcionar sem Ele, irmão? Como é que nós vamos funcionar sem Ele? Não tem como funcionar sem Ele. Então a medida aqui é uma medida matemática. Se eu busco do Espírito e eu mantenho Ele na minha vida, Ele vai crescendo e a carne vai diminuindo, porque Ele vai matando as obras da carne. Se eu vou relaxando no Espírito na minha vida, Ele vai se entristecendo, e estas obras todas que você viu, essa lista miserável aqui, irmão, ela vai se manifestar. Ela vai se manifestando, e cada vez mais. Esse pêndulo, quem define é você. É o livre-arbítrio. Por isso que eu perguntei, quem creu na nossa pregação, diz Paulo, mencionando o Velho Testamento de Isaías. Quem creu na nossa pregação? Quem creu? A quem se manifestou o braço forte do Senhor? Quem acreditou no que estamos pregando? Você pensa que é meditação, que é olhar no espelho e dizer: esse dia está lindo, esse dia é feliz, esse dia vai dar tudo certo? Pensa que é otimismo, pensamento positivo? Todas essas coisas contribuem, mas ela tem validade pequena. É que nem dose de crack, cheira uma pedra, já tem que cheirar outra, não tem efeito duradouro. Agora o Espírito Santo em você, Ele luta por você, Ele capacita a tua vida, Ele fortalece o teu espírito. Irmãos, você pensa que Sansão vencia 1000 homens com uma queixada de jumento, porque ele era forte? Você pensa porque era forte? A Bíblia diz que o Espírito vinha sobre ele. Quando o Espírito vinha sobre ele, esse mesmo Espírito que vem sobre a tua vida, ele pegava uma queixada de jumento e matava 1000 homens, 1000 filisteus. Você pensa que a força era a força humana? Essa força sobrenatural está disponível para a sua vida, e você não entendeu isso ainda. Eu acho que não entendeu ainda, porque nós vamos precisar disto, porque o pecado se multiplicou, a iniquidade se multiplicou. Você não precisa sair de casa, não precisa sair de lugar nenhum, para você ser conivente com qualquer tipo de pecado, de qualquer forma, de qualquer maneira. O ser humano perdeu a noção, perdeu a razão, perdeu o norte, e nós estamos no meio de tudo isso. As obras da carne são, e elas estão. Mas a boa notícia diz aqui, versículo 22. Mas o fruto do Espírito é. Por que não são? Porque é só um Espírito. As obras da carne, elas vêm pela carne, pela emoção, pela alma, pelo sentimento, pela inveja, por demônio, por raiva, o próprio ser humano, por várias fontes.
Mas o fruto do Espírito é amor, o ágape no grego, porque não é amor que é pregado aí, irmãos, não é este amor que é emoção, é fruto do Espírito. Se o Espírito estiver em você, e ele for cheio na sua vida, você vai ter este amor. Que amor? Amor ágape, é um amor divino, é uma forma ardente e apaixonada de devoção para ajudar outras pessoas. Não estou falando de amor eros, nem amor fileu, amor de paixão, ser humano, homem por mulher. Estou falando de amor. O fruto do Espírito é gozo, no grego, chará, que é uma excitação emocional, de alegria, de prazer, por causa da presença de Deus. Então não é algo humano. Você pode estar passando lutas e tem gozo, porque o Espírito está em você. É paz, mais do que nunca, a paz que excede o entendimento. Por quê? Porque não é uma paz humana, não é uma paz de segurança, porque a conta está boa, a casa está boa, eu tenho saúde, família está bem, eu tenho paz. A conta está ruim, a conta está negativa, estou com tribulação, estou passando luta, a família está passando luta, mas existe paz no meu espírito, porque há uma paz que é do Espírito em mim. Você não pode menosprezar o fato de que Pedro estava dentro da cadeia, dentro da prisão, algemado, para morrer no outro dia, data marcada, vai morrer amanhã, dentro de uma prisão, em Roma. Quem vai libertá-lo? Não tem como, humanamente é impossível tirar o homem de lá, não tinha lei, não tinha ninguém que o tirasse de lá. E o que ele fazia? A Bíblia diz que ele dormia. Irmão, se você soubesse, independente que vai morrer amanhã, duvido que tu dormia essa noite. Não precisa nem ser decapitado que nem Pedro, ou enforcado, qualquer outro tipo de morte. Se alguém chegasse com uma palavra profética, diz: meu servo, põe a casa em ordem, porque amanhã tu vai, sua ficha caiu, sua bolinha saiu, seu número foi sorteado. Você dormia? Você dormia, irmão? Esse é o fato. A Bíblia diz que Pedro foi preso, apanhou, e amanhã ele ia morrer, e ele dormia. Dormia tanto que o anjo teve que acordar o cara. Dormia tanto que o anjo: acorda, Pedro. Não, está atrapalhando aí, está tirando o frio. Acorda, meu filho. Acorda o quê? Acorda, eu vou te tirar daqui. Porque a paz do Espírito pode estar caindo o mundo à nossa volta, eu estou em paz, porque eu sei em quem tenho crido, como disse Jó. Alguém está aí, irmão? Quanto crente é atribulado por tanta coisa pequena. Mas eu não estou dizendo que nós não devemos nos preocupar com as lutas, com os problemas que enfrentamos. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando que você enfrenta as lutas e elas parecem tão grandes. A pessoa olha de fora e diz: como é que ele vai vencer isso? Mas há uma paz, uma certeza de que se for para acontecer, o Senhor o permitiu. Se não for para acontecer, Ele vai me dar livramento. Porque a certeza está no Espírito. Essa é a função do Espírito Santo, que a igreja ainda não tem experimentado na sua totalidade. Longanimidade, do grego, macrotumia, é uma pessoa resistente, uma pessoa que suporta ofensas, injúrias, provocações. Não é qualquer coisa que te tira do salto, como diz o pessoal por aí. Você enfrenta, porque o Espírito está em você. Benignidade, do grego, grestotes, é uma disposição de ser gentil, temperado, refinado no caráter e na conduta. Bondade, o agatose, ou agatosune, do grego, estado de ser virtuoso, benevolente, generoso, é igual a Deus. O 7, fé. Porque, irmãos, existe a fé natural, que as pessoas chamam de fé, que o Gilberto Gil diz que é fé, que vai andar com fé, que a fé não costuma falhar. Mas a fé que ele está falando não é essa fé aqui, irmão. Aquilo lá é otimismo, e as pessoas confundem fé com otimismo, e não tem nada de errado. Não estou dizendo que você não pode ter essa fé natural, essa fé lógica, essa fé que calcula, der, não perco, isso é uma fé. Agora esta fé aqui do Espírito, é a fé que faz o Pedro sair do barco e acreditar que vai andar sobre água. É a fé que faz o Pedro pegar um peixe e acreditar que vai ter uma moeda na boca. É a fé que faz os discípulos pegar 5 pães e 2 peixinhos e olhar para 10.000 pessoas e dizer: eles vão comer hoje. Porque não é humano, não é natural, não é comum. Alguém está me entendendo aqui, irmãos?
Então essa fé, a fé do Espírito, está disponível para você. Tem passos que você ainda não deu, porque faltou do Espírito a fé que você precisa, e a tua fé humana roubou o milagre, que seria com a fé do Espírito na tua vida. Tomara que você tenha entendido o que eu estou falando. Tem homens de negócio, mulheres de negócio, às vezes precisa dar passo de fé. Aí às vezes ele dá passo por emoção, que se quebra todo, aí fica frustrado, aí acha que a fé não funciona. Não, é que você deu o passo pela fé do otimismo, a fé humana, a fé lógica. Agora, quando é a fé do Espírito, quando ele te coloca num contexto de fé, creia, vai acontecer, você vai vencer, porque aquilo que ele te mandou fazer, ele vai cumprir, porque todas as promessas têm o sim e o amém. E quando o Espírito age em você e te manda fazer, é porque a vitória já está garantida. Mas é a fé do Espírito, não é a fé humana. As pessoas têm se frustrados e têm dito que eu fiz por fé. Fez por fé humana, não a fé do Espírito. Essa fé aqui é do Espírito, tem que ter o Espírito, senão ela não tem. E as pessoas confundem as duas coisas. Alguém está aí não? Quem está aí? Estou terminando. Mansidão, falta o Espírito Santo em alguns aí. Temperança, que é do grego ekrateia, autocontrole, moderação, indulgência. Pessoas que cuidam dos seus impulsos. Isso tudo é fruto do Espírito, não é frutos. O fruto do Espírito é um fruto só que dá todas essas manifestações, porque é um Espírito só que faz tudo isso em você. É essa capacidade de vencer a carne, de colocar no centro da vontade de Deus. Como que você vai viver sem o Espírito Santo? Fica de pé no seu lugar. Como você vai viver sem o Espírito Santo? Até quando você vai continuar achando que vai conseguir fazer para Deus o que Deus quer fazer por você? Até quando você não entendeu que é Ele que vence em você, e não que você vence e diz, eu venci. Porque dele, por Ele, para Ele, são todas as coisas. Porque é Deus que efetua em nós tanto o querer quanto o realizar. Bom, ninguém vai chegar diante de Deus de nariz empinado, eu venci. Não, nós vamos chegar lá chorando. E a Bíblia diz que Ele vai enxugar toda lágrima, porque nós vamos chegar sabendo que as obras da carne eram manifestas, estavam em nós. Mas quando nós buscamos na nossa humilhação o Espírito, Ele nos capacitou, nós mortificamos a carne e vencemos, porque Ele venceu em nós. Ele nos chamou, Ele nos escolheu, Ele nos salvou, Ele nos capacita, porque é dele, por Ele e para Ele. Por isso que eu levanto a minha mão e tenho que dar glória a Deus. Eu não venci a carne, irmão, é Ele que vence a carne por mim. E eu não sou vencedor porque eu sou bom, eu sou vencedor porque eu me humilho e digo, Senhor, capacita a minha vida a vencer. Mas precisa do Espírito Santo. Olha para o teu vizinho e diga, precisa do Espírito Santo. Olhe para o vizinho, diga, precisa do Espírito Santo.